Na aula 2, nós vamos ver a sociologia dentro do prisma da aplicação. Como nós vimos na primeira aula, a sociologia ela é uma ciência e, como ciência, ela é muito voltada para a questão da pesquisa, da interpretação e da teorização. Os cientistas sociais eles têm um grande interesse em pesquisar as organizações para verificar o que acontece ali dentro e dessa pesquisa, então, gerar teorias gerais a respeito do comportamento das pessoas e dos grupos sociais que estão ali presentes. O grande problema é que, quando ele realiza esse processo de pesquisa, ele vai identificar fenômenos, ele vai criar teorias, ele vai explicar os fatos sociais observados, logo em seguida virão novos fenômenos, novas teorias, e isso vai virar um contínuo. A grande questão está na quebra desse ciclo teórico, né, de pesquisa e de observação, e você pular para a questão prática, que é a questão da aplicação. Então, muitas vezes, o cientista social ele teoriza, só que o administrador ele olha aquilo, lê um artigo, vê uma determinada teoria e fala, poxa, mas onde eu vou aplicar isso? Isso não faz muito sentido para mim. Então, tirar essa teoria, entender essa linguagem empregada, para alguns administradores é muito complicado, então eles acabam menosprezando o trabalho dos sociólogos. Quando você observa a função do administrador com a função dos cientistas sociais, o cientista social ele também vai olhar para o administrador de repente e falar assim, poxa, mas essa pessoa ela só se preocupa com a produtividade, só se preocupa com o aumento do número de clientes, com a eficácia, com a busca de resultados, mas não se preocupa com a pesquisa, o estudo dos grupos que estão dentro da sua organização. Existe, de certa forma, uma divergência de visão, de aplicação da questão dos aspectos sociológicos dentro das empresas. E aí é que está o grande desafio. E, de repente, é isso que nós vamos buscar desmistificar ou, de certa forma, integrar ao longo da disciplina, ao longo do semestre. Unir essas duas visões. Porque tanto de um lado quanto de outro, nós temos uma contribuição. De um lado, nós temos os cientistas sociais fazendo a pesquisa. A pesquisa ela é relevante. A teoria, quando vem de um estudo realmente profundo, ela é relevante porque você pode levar essa teoria e extrair a sua essência e colocar aquilo em prática. De certa forma, o administrador ele, então pode pegar esse conhecimento teórico e verificar como que a sua aplicação pode tornar o ambiente de trabalho mais produtivo, como é que você pode gerenciar melhor os seus grupos, de modo que os participantes eles tenham uma qualidade de vida melhor, tenham um relacionamento melhor. Isso vai fazer com que eles aumentem a sua produtividade, o seu comprometimento com a busca de resultados e, consequentemente, isso pode fazer com que você tenha, então, um melhor atendimento ao seu cliente. Então, isso vai gerar também resultados práticos para a empresa, para a organização. Então, esse basicamente é o ponto, que é você fazer essa integração entre teoria e prática. O que acontece nos grupos, os fenômenos que ali acontecem, eles acontecem de maneira natural. A grande contribuição do cientista social é justamente descobrir, observar essas leis naturais, teorizar em cima delas, para que elas possam então orientar os comportamentos coletivos com base nessa sociologia de maneira aplicada, voltada para a prática. Existe ali um grupo, nesse grupo existe um conflito. O sociólogo ele vai compreender esse fenômeno, tentar traduzir em termos teóricos quais são as origens ou as possíveis origens. E esse estudo ele vai permitir que o administrador compreenda melhor esse fenômeno, para que ele possa atuar quando esse fenômeno acontecer dentro da empresa, de modo que ele possa fazer então os ajustes necessários para que os seus funcionários eles sejam impactados pelas ações práticas que ele vier a desenvolver. Então, de todas as ramificações da sociologia aplicada, aqui nós vamos ter o interesse particular, é justamente a sociologia aplicada à administração, que é esse conjunto de conhecimentos que a sociologia ela vai nos dar e que tem as suas bases em teorias que são resultados de pesquisas que foram realizadas em diversas organizações.
sejam elas sindicatos, empresas, igrejas, escolas, prisões, hospitais, órgãos governamentais, então até pesquisas na área pública, né, em órgãos públicos também. Essas pesquisas, elas estudaram questões relacionadas a poder, uma empresa, ali de repente existe um conflito de poder entre duas pessoas, dois chefes, duas pessoas brigando pelo poder dentro de uma organização. Questões relacionadas à liderança. Determinados grupos, eles vão ter um líder formal, que é aquele cara que está investido pelo poder que lhe foi dado pela organização. Mas vão ter grupos informais, que geralmente são grupinhos paralelos, que vão ser influenciados por uma pessoa que não foi investido pela empresa com o papel da liderança, mas ele exerce por algum motivo. Seja porque ele é carismático, seja porque ele é uma pessoa experiente. Isso aí a gente vai discutir bastante ao longo da disciplina. A gente vai ver também questões relacionadas à resistência às mudanças. Então a sociologia também estuda isso. Por que em um grupo uma pessoa resiste mais às mudanças do que uma outra pessoa? Por que determinadas pessoas seguem as normas da empresa enquanto outras pessoas preferem boicotar aquelas normas? Qual é o papel dos grupos informais dentro de uma organização? De repente você tem ali toda uma estrutura formal, você olha a hierarquia da empresa, o organograma, está tudo muito bonitinho, mas ali não está representado o grupo informal, que é aquela reunião de pessoas que acontecem paralelamente a essa estrutura formal e que impacta, influencia também o dia a dia das organizações. Amanhã você, no papel de gerente, de diretor, de dono de uma empresa, você vai assumir um cargo de chefia, você vai estar lidando com pessoas, você vai estar coordenando grupos, você vai estar liderando equipes. Então, esse assunto é de extrema importância para você, gestor, porque você vai estar lidando com pessoas. E você tem que entender as nuances, né, relativas a essas questões de poder, liderança e assim por diante, para que você possa se posicionar, para que você possa gerenciar melhor esses grupos. Lembrando sempre a diferença entre gerenciar e liderar. A partir do momento que você compreende essas questões, você tem uma probabilidade de influenciar melhor. O papel do líder vai ser esse, vai ser influenciar e coordenar as pessoas que pertencem não só ao seu grupo formal, ou seja, que está ali, né, na hierarquia, como também os grupos informais. Então aqui a gente resgata o conceito de que o administrador ele tem a função de influenciar e coordenar pessoas pertencentes a grupos formais e informais, e para ser eficiente ele precisa conhecer os processos que direcionam seus comportamentos. E dessa forma a gente acha um ponto de junção entre a teoria e a prática, que vai levar o quê? Vai levar a uma melhor administração. Quando a gente tem o estudo do comportamento dos grupos, com a visão da aplicação prática dessa teoria, a gente consegue então ter uma empresa melhor administrada, uma empresa melhor gerida, com grupos mais eficientes. Tá? Essa aí é a temática da nossa próxima aula, que é como as organizações podem ser bem administradas para obter melhores resultados e como que a gente encaixa a questão da sociologia nesse meio, tá ok?